Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler um texto e meditarmos alguns minutos antes de participarmos da ceia do Senhor, um momento sublime para todos nós, né? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, vamos ler versículos 13 ao 35. A epígrafe aqui nesta Bíblia diz: no caminho de Emaús. Agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, o privilégio, a honra que nos concede, os pastores na nossa retaguarda também. Diz assim o texto bíblico: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nos têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos principais, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém? Podeis assentar, queridos. Texto bem conhecido da igreja. Um momento que Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, já havia ressuscitado neste momento. Mas eu vejo neste texto, e podemos comparar com a nossa vida, talvez a nossa trajetória, ou alguns que estão ao nosso redor. Eu vejo neste texto dois homens, dois seguidores de Jesus, dois discípulos, que estão agindo como se Jesus estivesse morto. Eles agiam e pensavam como se Jesus não houvesse ressuscitado. Esses dois homens são os chamados cristãos nominais, ou hoje em dia denominados cristãos não praticantes. Eles fazem parte das estatísticas
Eles às vezes até preenchem os espaços, mas muito provavelmente eles não ouvirão o soar das trombetas. Existe no meio do movimento os seguidores que dizem crer em Jesus, mas agem e vivem como se ele estivesse morto e não houvesse ressuscitado. Este é o alerta para nós neste dia, que nós não imitemos o exemplo dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Certo teólogo disse que é até pior do que um ateu, aquele que diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Nas suas ações, no seu dia a dia, na sua tomada de decisão, na sua maneira de se portar, de falar, de agir, de pensar, age como se Jesus estivesse morto. Estes 2 homens, eles estão exatamente nesta situação, conhecendo todo o Evangelho, tendo experiências com Jesus, mas caminhando como se ele não estivesse vivo. Caminhavam fora da rota. Ora, quando Jesus, em Mateus, registra que ele apareceu e disse: avise aos discípulos para irem para a Galiléia, eu os encontrarei lá. Mas esses 2 estavam indo em outra direção. De Jerusalém para a Galiléia é uma direção norte, eles estavam indo para o oeste. Eles estavam indo em outra direção. Quem age como se Jesus não existisse, ele está fora da rota. E a nossa rota é o céu. A outra rota, nós não queremos ir para lá. Estes 2 discípulos, eles estavam fora da rota, eles iam para um lugar que Jesus não havia mandado. Os seus olhos estavam fixos nas coisas desta terra. Eles não estavam dispostos a mudar a sua trajetória em prol de uma suposta ressurreição que eles não estavam acreditando. Até pela maneira como eles conversam com Jesus, não criam na ressurreição. Achavam que era invencionice das mulheres, até mesmo dos outros discípulos, dizendo que não tinha sido visto. Eles não estão dispostos a alterar a trajetória em prol de Jesus, em prol do Evangelho. Eles estão com os olhos fixos nesta terra. Como o inimigo tem se esforçado para fazer isso conosco no nosso dia a dia. Fazer com que nossos olhos se desviem do céu, da cruz, e se fixem nas coisas desta terra, nas coisas passageiras, nos negócios dessa vida, nas cidades que estão um pouco próximo de Jerusalém, mas não são a Nova Jerusalém. Eles estavam com os olhos no chão. Os assuntos que eles tratavam e as preocupações que eles tinham eram as coisas da atualidade, eram as notícias, as últimas notícias que eles estavam sabendo, nesse caso especificamente sobre a morte de Jesus, mas poderiam ser notícias corriqueiras qualquer, aumento de tarifas, por exemplo. Eram os assuntos desta terra que mais roubavam a sua mente, o seu coração, a sua preocupação e o seu diálogo. Não eram as coisas do alto, as coisas do céu. Eles iam para a rota errada, os seus assuntos não eram mais o Evangelho. Talvez até na sua conversa, no seu diálogo, eles até falavam sobre Jesus, sobre o que aconteceu com Jesus. Mas dá para ver no teor da conversa que eles já se referiam a ele como alguém que passou, um homem, um grande profeta, alguém que foi poderoso em obras, e nós achávamos que ele era o Messias, mas já não acreditavam mais. Então a sua conversa até poderia ter um início de um cunho teológico, mas não era mais de alguém que conhecia Jesus de verdade. Era um diálogo apenas racional, humano. Talvez, nos dias atuais, considerariam este livro apenas algo histórico, algo de sapiência judaica, mas não a palavra viva que muda vidas. Eles estavam como homens naturais, seguindo em direção à distância de Jesus e de Jerusalém. Questionavam sobre o que acontecera com Jesus, mas perderam a perspectiva sobre o futuro. Não somente sobre a libertação de Israel, mas sobre o alívio das suas próprias dores, sobre os próximos passos da sua própria jornada. Eles estavam engodados pelas coisas desta terra, com os olhos cerrados, fechados, e eles estavam
tristes. Quão triste é a vida de um homem, de um discípulo que está longe do Senhor. Quão triste e desesperador é a vida de alguém que está distante do Senhor, que não conhece o Evangelho, que caminha a passos largos para o inferno, e o seu destino não é o céu. Eles estavam tristes. A opressão e a pressão das coisas os estava fazendo sucumbir. Caminhavam talvez com tristeza no olhar, no diálogo, na maneira com que agiam, e às vezes nós observamos este mesmo tipo de atitude ao nosso redor. Pessoas caminhando sem saber para onde vão, a caminho do inferno, e nós temos a palavra que transforma essas vidas. Nós conhecemos quem é Jesus. De tão tristes que eles estavam, e de tão oprimidos e distantes do verdadeiro Evangelho, Jesus se aproximou deles, e eles não o reconheceram. Eles não identificaram que era Jesus. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele não se contenta em ver qualquer pessoa fora do caminho, ele não se contenta em ver eu ou você saindo fora da rota. Ele se aproximou daqueles homens com amor, com carinho, para fazê-los tornar a rota correta. Ele se aproxima deles para salvá-los. Quantos aqui já foram abordados por Jesus? Jesus se aproximou e nos resgatou para o caminho eterno. Ele se aproxima deles, mas o texto frisa que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Havia escamas em seus olhos, não identificavam Jesus, até enxergavam aquele personagem, mas não sabiam quem era. Olha quantas pessoas ao nosso redor que estão vendo os milagres, estão ouvindo o Evangelho, estão vendo a transformação das vidas, estão vivenciando o milagre nas suas próprias casas, mas não enxergam que é Jesus. Eles atribuem isso às coincidências, eles atribuem isso a qualquer argumento que possa vir da sua própria mente, mas não reconhecem que é Jesus. Eles até inventam determinados nomes para determinar essa personalidade, mas não reconhecem que é Jesus que está agindo. Jesus estava falando com eles. Jesus estava prestes a operar ainda mais na vida deles, e eles estavam fechados, frios, trancados. Eles mesmos estavam tentando impor a sua visão da realidade no próprio Jesus. Disseram para ele: ora, da onde você é? Você não é daqui? É um viajante? Não sabe o que está acontecendo na cidade? Que mensagem que você traz que não sabe das coisas mais importantes do mundo? Não sabe do que acontece nesta terra? Queriam impor uma visão secularizada, baseada nas notícias no próprio Jesus. Mas Jesus sabe a sua mensagem. Ele é a verdade e a vida. O Evangelho não se prostra diante das coisas deste mundo. Ele não se transforma pela atualidade. Ele continua genuíno, vivo e eficaz. Eles estavam vendo as coisas acontecerem. Chegou a notícia a eles sobre as mulheres, versículo 22. Sobre os discípulos, versículo 23 e 24. Mas eles não viam. Sabe quando acontece isso conosco? Alguém vem e conta um milagre e a gente acha bonito e não entende que é Deus agindo. Quando alguém testemunha algo que aconteceu na sua vida e nós achamos que é algo normal, não estamos com os olhos abertos para ver os milagres de Deus acontecendo em nosso meio, que nós possamos ver Jesus agindo, Jesus vivo, operando, aqui nesta noite, mas também lá em casa, amanhã e nos próximos dias. Eles não estavam entendendo. Eles acharam até que era mentira. Chegou a notícia do milagre. Não deve ser verdade. Não deve estar vivo, não. Morreu já faz 3 dias. Argumentos racionais para contrariar o milagre, para justificar a sua falta de fé. Precisamos crer em Deus.
crer em Cristo Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Eles não estavam acreditando. Mas Jesus chama a atenção. Como Jesus é maravilhoso. Ele usa de alguma maneira para nos chamar a atenção. Nesta situação aqui, foi Ele mesmo, conversando com eles, que chama a atenção e diz: ó, necios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Isso não estava previsto? Já não estava escrito que isso aconteceria? Como vocês não estão entendendo? E o Senhor continua falando essa mensagem hoje, e nós somos propagadores dessa mensagem. Já não está escrito que o amor de muitos esfriaria. Já não está escrito que as últimas coisas estão acontecendo. Os profetas já não disseram que o Senhor breve vem. Ele mesmo prometeu que breve voltaria. São mensagens que nós sabemos de cor e salteado, mas às vezes perdem significância em nossa vida e ficam no esquecimento. Nos preocupamos com as notícias do dia a dia. Precisamos crer no que está dito na palavra. Precisamos esperar com ansiedade o arrebatamento. Crer que Jesus breve vem buscar a sua igreja, breve voltará e buscará a sua igreja. Então Jesus chama a atenção. Está escrito, os profetas já predisseram, convinha que Cristo padecesse. Nada está fora do grande plano divino, que está já registrado. E nós temos acesso a mais material do que eles tinham na época. Temos muito mais sapiência para nos aprofundar e entender, olhar as coisas que acontecem e entender o que está se passando no mundo. Jesus começa a explicar para eles, dá uma aula de profundidade teológica, começa por Moisés, todos os profetas, vai explicando em detalhes as Escrituras, vai interpretando para eles. Meu Deus, como é maravilhoso quando a gente abre a Bíblia e o Espírito Santo começa a nos ensinar as Escrituras, ou quando sentamos à frente de um homem de Deus na escola dominical, que vai explicando as Escrituras inspirado pelo Espírito Santo. E o Senhor quer continuar fazendo isso para que cresçamos em profundidade, em experiências. Jesus estava explicando para eles todas as Escrituras, as profecias. De alguma forma Deus sempre chama a nossa atenção. Ele chamou a atenção deles para as Escrituras, para o que já estava predito, para que eles não ficassem preocupados, que Jesus não iria mais voltar, que a insurgência contra os romanos não iria acontecer, era a esperança deles, que tiveram a expectativa frustrada. Jesus conversa com eles de maneira amável, de maneira graciosa, e aí parece que Jesus vai embora, parece que Jesus vai se afastando, porque quando eles estão parando, eles chegam em Emaús, e Jesus dá a entender que ele vai mais à frente. Versículo 28, chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais adiante. Quando eles viram que Jesus iria se afastar, eles fizeram um pedido, e esse pedido nós também podemos fazer nesta noite. Eles o constrangeram dizendo: Senhor, fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. Tem um hino que diz: fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar, como tu és maravilhoso, tua presença invadiu este lugar. Imagine o pedido destes homens quando sentiam a presença de Jesus indo embora. O homem Jesus estava se afastando, já em corpo glorificado, se afastando deles. Esse pedido deve expulsar nos nossos corações. Se em algum momento nós sentirmos o Espírito Santo se afastando de nós, o Senhor indo embora, vamos clamar e dizer: Senhor, fica conosco. Não se afaste dos nossos cultos, Senhor. Não se afaste da nossa casa, não se afaste da nossa vida, do casamento. Não se afaste de nós, porque sem o Senhor nós não somos nada. Fica conosco, Jesus. Basta um pedido, um clamor para alcançar. Quando o apóstolo ia afundando em meio às ondas, ele disse: socorre-me.
Foi um grito e o Senhor o salvou das grandes ondas. Quando nós sentimos que estamos nos afastando de Deus, a melhor coisa é corrermos para o joelho e dizer: Senhor, não se afaste de mim. Ajuda-me a entender aonde tenho entristecido. Se são passos que eu estou dando para longe da tua rota, eu quero voltar ao centro da tua perfeita vontade. Eu quero te agradar com a minha vida, com a minha fala, com os meus pensamentos, o que olho, o que ouço, o que planejo, o que pego, a maneira com que tomo as minhas ações e decisões. Quero te agradar. Fica comigo, Jesus. Quando nós entendemos mais do Evangelho, nós queremos mais proximidade com o Senhor. Quando eles começam a ter os olhos abertos e começam a entender mais do que estava previsto já nas Escrituras, nos profetas, eles querem mais de Deus, eles querem Jesus ali pertinho, eles não querem que Ele vá embora. E aí o Senhor atende o pedido. Este pedido deles fez grande diferença na trajetória deles. O Senhor atendeu. Jesus resolveu ficar ali para estar com eles por mais um tempo. E aí eles tiveram uma experiência ainda mais extraordinária. Quando Jesus fica, começa a ter comunhão. E tendo comunhão com Jesus, algo ainda melhor acontece. Quando Ele está presente, o momento de comunhão é diferente. Ele ficou com eles, versículo 30 diz assim, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e lhes deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu, porque a obra estava completa ali. No momento da comunhão, os seus olhos foram abertos. No momento do partir do pão, eles reconheceram Jesus. O Senhor estava falando, eles estavam entendendo melhor o que estava previsto, profetizado, mas é na hora da comunhão. Por isso nós valorizamos a ceia. O momento de comunhão, de celebrarmos o sacrifício e a ressurreição na cruz do Calvário. O momento da comunhão, estar à mesa com Cristo, estar à mesa com os irmãos, estar ali pertinho de Jesus. Naquela hora que eles tiveram a experiência marcante, quando Jesus estava presente, eles tinham um momento de comunhão, no abençoar e no partir do pão. Por isso vale a pena orar na mesa, antes de cear, antes de almoçar, antes de qualquer refeição, orar na mesa também com a família. Os olhos foram abertos, naquele momento, foi um estalo, é a metanoia que nós chamamos. Quando eles entenderam quem estava diante deles, glória a Deus, pensa na alegria. Você já sentiu, durante um culto, às vezes parece que está pesado, parece que estamos somente vendo as coisas naturais, mas num instante, a nossa mente, o nosso coração se conecta com o céu, com o Espírito Santo, e nós temos aquele mudança de mente, aquela perspectiva de que não estamos lidando só com as coisas naturais, e entendemos que Jesus está ali. Ao olhar com os olhos naturais para este templo, vemos diversas pessoas, obreiros, músicos, cantores, pastores, famílias, mas quando abrimos os olhos espirituais e vemos que Jesus está presente, que o Espírito Santo está atuando aqui em nosso meio, nós não conseguimos ficar igual, não permanecemos nos nossos propósitos mundanos, limitados a este mundo. Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus estava ali, ele desapareceu, mas eles tomaram atitude. Eles resolveram fazer algo diferente quando seus olhos foram abertos. Mas eles comentaram um com o outro: porventura não ardia o nosso coração quando nos falava pelo caminho e quando nos abria as Escrituras? O coração, arder o coração, ainda arde o seu coração ao ouvir uma mensagem que é pregada, um hino que é cantado, ao ler a Bíblia, ao ouvir o Espírito Santo, ao orar e fluir em línguas estranhas. Como arde o nosso coração, como nos dá alegria em estar na presença do Senhor. Na verdade, nós não podemos nos contentar em ficar sem essa experiência.
Não somos crentes somente pela experiência, mas faz parte a emoção de sentir aquela presença maravilhosa. O coração ardia e agora não estão mais tristes, pesarosos, pensando no ato fúnebre. Estão pensando agora que Jesus está vivo, que Ele está atuando, que Ele estava cumprindo o que já havia prometido. Agora eles tomam atitude, sabendo que Jesus está vivo, entendendo que Jesus está vivo, eles não conseguem ficar parados ali, permanecerem em Emaús e dar continuidade aos seus negócios. Agora eles resolvem mudar a trajetória. Versículo 33, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Eles estavam a caminho de outra rota, agora eles resolvem voltar a Jerusalém. Quando o evangelho realmente faz sentido, que nós entendemos a mudança na nossa rota. Nós mudamos a maneira de agir. Nós não apenas não caminhamos mais em direção ao inferno, mas também na maneira como nós nos conduzimos muda. Agora eles não andam mais tristes, pesarosos. Eles andam regozijando, com alegria. Não sei se estavam cansados ou não, mas agora eles vão rápido para Jerusalém. Eles vão correndo para anunciar que eles tiveram um encontro com Jesus no caminho. Eles tomam esta atitude quando há um verdadeiro encontro com Jesus. Há um resultado imediato de mudar a rota, de ir testemunhar que Jesus está vivo. Eles testificaram um para o outro, reconhecendo quem era Jesus. E eles correram para testemunhar aos demais. Este testemunho gerou compreensão e acréscimo na fé dos irmãos. Os últimos versículos que nós lemos diz assim, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Que experiência maravilhosa. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Nós vamos orar juntos, mas eu quero convidar você, se você deseja fazer um propósito ainda especial com o Senhor nessa noite. Se você sente que no seu dia a dia, em algum momento você está agindo como se Jesus estivesse morto. Está observando como passou a sua semana e parece que 90%, 80% do seu tempo está dedicado às coisas naturais e esqueceu de Jesus. Não lembrei de orar, não li a Bíblia. Estive no culto mais para cumprir aquele compromisso. Estou andando como se ele não fosse real, como se ele não estivesse vivo. Estou alimentando a minha mente com tantas coisas que me deixam preocupado sobre o que vai acontecer, sobre o futuro, sobre a minha família, mas esqueço de me alimentar com a verdade eterna do Evangelho. Se está acontecendo isso contigo, vamos orar juntos. Eu quero orar também junto com você. Talvez você queira pedir mais a presença. Você sente que o Espírito Santo está se afastando e você quer gritar, fica, Senhor. Fica aqui comigo, no meu coração, no meu culto, na minha casa, no meu trabalho. É o segundo propósito de oração para orarmos juntos. E o terceiro é se você já entendeu o Evangelho, mas está tendo dificuldade na atitude. Esses homens, ao entenderem que era Jesus, a atitude foi imediata. Eles correram para junto dos demais discípulos e os 11 apóstolos. Nós precisamos tomar atitude. Eu entendi o Evangelho, mas eu não estou evangelizando ninguém, eu não estou discipulando ninguém, eu não estou falando de Jesus aonde eu vivo. Vamos orar para que Deus nos dê força para tal. Este é o terceiro propósito. E também queremos fazer um apelo. Se alguém ainda não conhece a Jesus e quer fazer um propósito nesta noite, confessá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, tenho certeza que a trajetória não será igual. O coração arde, a alegria toma conta do rosto, e o caminho que antes era de trevas em direção ao inferno, agora é de luz em direção ao céu. Vamos orar? Nos bancos mesmos, vamos orar.
Senhor, sonda-nos e conhece-nos. Tu sabes como andamos no nosso dia a dia. Tu sabes quanto tempo eu e os meus irmãos temos dedicado à oração verdadeira, genuína, sincera. Tu sabes, Senhor, como estamos vivendo nos nossos dias. Perdoa-nos se em algum momento temos agido como se o Senhor estivesse morto. Em algum momento temos nos esquecido da Tua existência e nos preocupado somente com as coisas desta terra. Oh, tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos, ao abrir os olhos, lembrar que Tu estás conosco. Ao entrar em qualquer dificuldade, lembrar que estás conosco. Nós, nos momentos felizes também, lembrar que Tu estás vivo. E Te glorificar e Te exaltar com tudo que temos, com tudo que somos, em todos os momentos da nossa vida. Senhor, não se afaste de nós. Somos tão dependentes que não confiamos nada em nós mesmos. Não temos capacidade, não temos força, não temos inteligência, não somos melhores. Somos fracos e dependentes da Tua graça, do Teu amor. Mas quando o Senhor está conosco, não tememos as trevas, os demônios, as potestades, as afrontas, as perseguições, as murmurações. Não tememos o inferno, porque estás conosco e prevalecemos na força do Teu poder. Portanto, fica conosco, Senhor. Fica com esta igreja, com esta família, com este obreiro, com este pai de família, com este adolescente, jovem, criança. Fica juntinho dele, que ele possa ter experiências reais contigo, de arder o coração e a alma pulsar de alegria. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua obra. Se estamos ficando tão relapsos e ignorando a Tua ordem de anunciar o Evangelho, mas nós entendemos que Tu és real, que há salvação para os perdidos, não podemos ficar de braços cruzados. Nos dá sabedoria, ousadia para irmos além, para alcançarmos aqueles que estão ao nosso redor e estão se perdendo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática o que Tens nos ordenado. Vem operar com liberdade, Senhor, em cada família, em cada casa, em cada coração. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.